turminha, tudo bem? Aqui é a professora Isamara e hoje nós vamos realizar as nossas atividades de matemática na apostila. Vamos lá? Hoje, as ajudantes do dia são a Maria Fernanda, a Maria Luísa e a Mariana. Página 76. Turminha, em uma das nossas aulas, eu também expliquei para vocês que aqui tem um jogo do par ou ímpar, que é como vocês podem jogar, tudo bem? Vocês podem ler as instruções, escolher algum familiar para jogar, tudo bem? Depois, turminha, página 77, com a lupa na mão. Exercício 1. Eduardo e João, eles estão jogando o jogo do par ou ímpar. Eduardo escolheu par e mostrou a mão com o seguinte número, com o número 3. Para que Eduardo ganhe, que número João pode jogar? Marque um X sobre as possibilidades. Lembrando que tem mais de um, tudo bem? Deu uma possibilidade. Então, Eduardo e João, eles estão jogando par e ímpar. Eduardo, ele escolheu par e mostrou a mão com o seguinte número, 3, tudo bem? Então, para que Eduardo ganhe, que número João pode jogar? Marque com X sobre as possibilidades. Depois, B. Em outra rodada, Eduardo escolheu ímpar e mostrou a mão com o seguinte número, 2. Para que Eduardo ganhe, que número João pode jogar? Marque um X sobre as possibilidades. Turminha, lembrando que tanto as possibilidades do A e do B vão ter o mesmo resultado de possibilidade, porém, né, temos aqui exemplos diferentes. Caso alguém tenha alguma dúvida, também pode perguntar para a prof. Depois, exercício 2. Considere o que você já sabe sobre números pares e ímpares e marque um X no quadro que completa a frase corretamente. A. Um número par mais um número par resulta em um número par ou ímpar, se eu juntar 4 com 4. B. Um número par mais um número ímpar resulta em um número par ou em um número ímpar? Por exemplo, se eu pegar o 1 com 3, eu vou ter um número par ou ímpar. Depois, C. Perdão, forminha, vou só voltar aqui novamente no B. É um número par mais um número ímpar, né? Eu falei dois números ímpares. Então, se eu pegar um número 2, que é par, com um número 1, que é ímpar, vai resultar em um número par ou ímpar? C. Um número ímpar mais um número ímpar resulta em um número par ou ímpar? Se eu pegar, por exemplo, 1 e 1, 1 mais 1, vai resultar em um número par ou ímpar? Agora, turminha, página 78, aprendendo a elaborar problemas. Um problema matemático geralmente contém duas partes, os dados do problema e a pergunta. Inclusive, a gente já estudou um pouquinho sobre isso. Observe o exemplo a seguir. Isabela tinha 84 pontos em um jogo e perdeu 8. Com quantos pontos ela ficou? A gente já consegue identificar onde é a pergunta, porque tem um ponto, né, de interrogação que a gente já estudou também. Então, vamos lá. Tinha 84 pontos e perdeu 8, é os dados do problema, né, são as informações do problema. E com quantos pontos ela ficou é a pergunta. Nem sempre as partes do problema, elas estão separadas dessa forma. Mas ele deve apresentar informações que serão os dados e uma pergunta a ser respondida. Então, turminha, aqui temos o mão na massa.
Nos problemas abaixo, pinte de azul os dados e de verde a pergunta. Então, aqui no A. Em um aquário, existem 5 peixes de cor amarela e 7 de cor azul. Quantos peixes existem no aquário? Turminha, eu deixei aqui destacado, porém eu não pintei com a cor, que é para vocês conseguirem identificar que aqui estão os dados e a pergunta. Vocês só precisam identificar o que é cada um e pintar, tudo bem? Tanto no A quanto no B. Depois, turminha, no exercício 2, vocês vão criar uma pergunta para o problema a seguir. Pedro tinha 10 figurinhas, mas perdeu 7 para Maria Clara. Vocês precisam agora criar uma pergunta. Depois, turminha, na página 79, os problemas a seguir, eles estão incompletos. Vocês precisam completar com os dados criados por vocês mesmos e depois vocês precisam resolver. Por exemplo, Joana, ela tinha 25 carrinhos. Vocês podem escrever. E ganhou mais 5. Com quantos carrinhos Joana ficou? Aí vocês vão fazer a continha e assim por diante. Tudo bem? Depois, turminha, no exercício 4, vocês vão elaborar um problema que possa ser resolvido por uma adição, por uma continha de mais, e que tenha como resultado o número 15. Então, vocês vão elaborar um problema que tenha os dados e a pergunta, e depois vocês vão criar aqui, né, fazer a continha. Lembrando que o resultado tem que ter o número 15. Depois, página 80. Exercício 5. Elabore um problema que precise ser resolvido por uma subtração, por uma continha de mais, e que tenha como resultado o número 14. Então, igual vocês realizaram na outra atividade, no 4, vocês vão fazer nessa, mas é uma conta de menos que tem que ter um resultado do número 14. Vocês vão criar o problema com os dados e a pergunta e depois a continha. E no exercício 6, vocês vão também fazer a mesma coisa, porém é uma continha de adição e que tenha como resultado o número 18. Depois, turminha, 7. Troque os problemas que criou nesta página com um colega. Ele deve resolver o que você criou e você deve resolver o que foram criados por ele. Turminha, como a gente não vai estar em sala, eu também não vou pedir para vocês tirarem foto, porque acho que já ficou bem clara essa atividade, como que vocês podem realizar, como é que vocês podem fazer, tudo bem? Então, não vai ter necessidade da gente ficar trocando com um coleguinha. Depois, aqui na página 81, é o Agora Você Já Sabe. Tudo o que vocês entenderam, até agora vocês vão pintar de azul, de laranja o que vocês ainda estão com dúvida e de vermelho o que vocês não entenderam. Tudo bem? Hoje, turminha, nós vamos realizar algumas fichas, tudo bem? As 53 e 54. Primeira coisa que a gente vai fazer, colocar o nome e a data. Depois, exercício 1. Agora é sua vez de criar um mosaico com um padrão geométrico bem bonito. Primeiro, construa uma sequência. Se você quiser, você pode construir mais de uma, mas lembre-se, as sequências elas precisam seguir um padrão. Caso contrário, o mosaico também não terá padrão. Vocês lembram que a gente viu esse mosaico lá na ficha 51, 52? Quem não lembrar pode pegar, tá bom? Que cada sequência aqui é uma bolinha, representa a sequência, e aí vocês podem criar com os números de 2 em 2 e com as cores, tá bom? Lembrando que cada sequência precisa ter uma cor para a gente depois conseguir preencher a parte de trás, tá bom? Igual a gente fez na ficha 51 e 52.
Então, depois que vocês finalizarem lá no A, vocês depois no B vão construir uma sequência com os números em ordem decrescente, ou seja, do maior para o menor. Então, lá no A, vocês vão construir uma sequência em ordem crescente e depois aqui no B, decrescente. Depois no C, vocês vão escolher as cores para pintar os números da sequência da tabela a seguir. Lembrando que vocês podem criar com as cores que vocês desejam, uma cor sim, outra não, ou duas sim, outra não, tudo bem do jeitinho de vocês, é uma resposta pessoal. E depois D, qual é o padrão das cores utilizado em sua sequência? Aí vocês vão justificar, tá bom? Lembrando que vocês vão colocar qual é o padrão. Se tem um padrão, tudo bem? E depois no E, vocês vão repetir o padrão das cores na representação a seguir. Então, vocês vão olhar coluninha por coluninha. Então, aqui, ó, por exemplo, eu vou criar uma sequência aqui. Preto, vermelho, preto, vermelho. Então, eu sei que aqui uma bolinha vai ser vermelha, vermelha, ó, preto e preto. Vai ficar aqui de acordo com a minha primeira coluninha. Tudo bem? E assim vocês vão fazer por diante até terminar e com as cores que vocês pintaram aqui em cima. Tudo bem? E por hoje é só, turminha. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Até a próxima e um super beijo da Pro.